o Fórum de Desenvolvimento é um importante instrumento para inserir a Assembleia Legislativa no debate sobre a economia do Rio de Janeiro. É a síntese do pensamento do nosso empresariado e, principalmente, dos atores econômicos do nosso Estado que, com tanta dignidade, com tanta luta, procuram elevar os padrões de dignidade, os padrões econômicos e sociais do nosso estado do Rio de Janeiro. Maravilhoso, tem uma integração, levantando os problemas, intensificando cada vez mais a integração entre os órgãos. Eu estou muito feliz em estar participando desse movimento junto com o Fórum. Aqui é a Câmara Legislativa, é a Casa do Povo, conversando com as entidades, reunindo todo mundo numa reflexão que não fica apenas no pensamento, é uma reflexão que instrui a ação, que permite que a gente possa ir para a ação e que a legislação seja efetivamente favorável aos interesses da população fluminense. Um evento como esse mostra a importância do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, encabeçado pela LERJ, e também o lugar que a Assembleia do Estado pode ocupar no cenário estadual e nacional, discutindo questões como, por exemplo, essas questões hoje aqui discutidas, os desafios para as micro e pequenas empresas, a necessidade de adequação da Lei Geral de micro e pequenas empresas. O Rio de Janeiro, ao realizar debates como esses, e para isso tem sido fundamental o Fórum, exerce o seu protagonismo no cenário nacional, ajudando o Brasil a avançar para aquilo que nós queremos e merecemos, um país mais justo, mais desenvolvido, mais fraterno e solidário. Nós temos várias empresas, várias entidades que, preocupadas com o desenvolvimento do Estado, procuram apresentar suas sugestões e debater as grandes questões que preocupam a toda a população do Rio de Janeiro. Esse fórum é o congraçamento e a necessidade de discutir as coisas relativas ao Rio de Janeiro, principalmente no momento em que a gente avança em todo sentido, desenvolvimento econômico, social e os últimos dias, com a paz social para todos. O deputado Jorge Pisciani foi muito feliz na sua gestão de criar essa entidade que a cada dia se consolida institucionalmente para discutir todos aqueles assuntos que são estratégicos para a economia, para o desenvolvimento social. Portanto, hoje é uma instituição de vanguarda no nosso Estado e, com certeza, ela vai ter um papel fundamental nesse processo e em outros em que os interesses econômicos, sociais do Estado do Rio de Janeiro estejam em pauta. O Fórum Permanente foi uma ótima iniciativa do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, ao criá-lo, para aproximar o parlamento das forças produtivas do nosso Estado. E isso tem tido grande importância, porque nesse fórum são discutidas as grandes questões da nossa economia, as grandes questões do futuro do Estado do Rio de Janeiro. Olá, nosso programa hoje faz uma retrospectiva do trabalho do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, espaço de interação entre os deputados, empresários e a universidade, criado pela LERJ para debater o futuro do nosso Estado. Ao longo de 2010, reunimos cerca de 500 pessoas em 8 grandes eventos para debater propostas e ações para impulsionar o crescimento da economia fluminense, 3 deles no plenário da LERJ. O primeiro foi a mobilização contra a emenda Ibsen-Pinheiro. Num Estado federativo, não há que se supor que seja razoável sequer que, ao tirar recursos já consagrados nos orçamentos, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto de todas as nossas prefeituras, praticamente 100% das nossas prefeituras, isso beneficiará o povo brasileiro. Não fará bem ao Estado federativo se um ente federado for ferido de morte, como querem fazer com o Rio de Janeiro. Esse Estado, que é a síntese do Brasil, não pode exatamente ser, nesse momento, tratado dessa maneira e se tornar exemplo desse precedente tão perigoso para o Estado de Direito Democrático. O petróleo não é a única exceção, há um equívoco. A exceção é a geração de energia e o petróleo.
nós também não recebemos na origem a geração de energia que é paga no destino, o que também fez com que o Estado do Rio de Janeiro tivesse uma considerável perda. Em abril, no lançamento do Caderno de Turismo do Estado, representantes do setor e dos municípios fluminenses lotaram o plenário da Alerj. Uma iniciativa junto com a UERJ, junto com a FEComércio também, que foram integrantes desse processo, muito importante para que a gente possa ter, a partir do Caderno de Turismo, enfim, esses dados compilados e, a partir dele, novas iniciativas que possam promover e entender o turismo como uma atividade econômica importante, decisiva para o surgimento do Estado do Rio de Janeiro. A Magé era aeroporto de entrada para o Estado, para atingir Petrópolis, Teresópolis, Caxias tem monumentos, tem toda uma estrutura para ser desenvolvida. E o que não tiver, a gente cria. Precisa ter muitas melhorias, eu acho que a estrada que vai para Visconde Mauá tem que ser asfaltada. Aí o pessoal que tem medo de um afluxo de turismo maior pode pegar o exemplo de Búzios, que era uma estrada de terra, foi transformada e Búzios não foi destruído, pelo contrário, tem todo um programa de educação ambiental, as pessoas locais têm que serem justamente treinados para bem receber e o turista, ele respeitar o meio ambiente. E em novembro, um ato público para sensibilizar a Câmara Federal para a necessidade de aprovar o projeto que aperfeiçoa a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas reuniu empresários e legisladores no plenário. Não se codificar essa questão, não se encontrar um mecanismo que se alivie a questão da substituição tributária das micro e pequenas empresas, nós simplesmente, no que diz respeito aos incentivos de natureza estadual, nós estamos praticamente rasgando a lei do Simples Nacional nessa questão. Nós precisamos avançar ainda muito, o Rio de Janeiro já cumpriu a meta dele, para que o Brasil inteiro faça o que o Rio de Janeiro fez, que é formalizar centenas e milhares de pessoas nos estados brasileiros, para garantir que os 11 milhões de pessoas informais no Brasil possam ter o direito da sua formalização. Sempre houve uma grande preocupação da Alerj com relação ao fortalecimento econômico do nosso estado. Eu creio que este fórum ajudou muito a consolidar, a organizar esta discussão. E creio que com isto a Alerj deu um passo muito importante. E diria que é uma das poucas assembleias legislativas do país que de fato toma esse tema como tema preponderante na sua discussão e no seu espaço político. Os outros 5 encontros foram no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, em parceria com o Sebrae Rio. A grande diferença entre o planejamento estratégico e o plano estratégico é exatamente que no planejamento estratégico, e ele está correto, ele é de longo prazo, então o planejamento estratégico do Rio de Janeiro está feito até 2027, e ele tem uma visão de futuro que se pretende para aquele momento, e a gente, com o plano estratégico, vai a cada governo fazendo os ajustes. O que é mais importante é que a gente continue seguindo na mesma direção nos próximos anos. Nós formamos engenheiros sem levar em consideração os avanços da ciência e da técnica. Portanto, nós estamos formando pessoas hoje para tecnologias que nós não sabemos que existirão daqui a 10 anos e com estruturas curriculares que nós não sabemos exatamente quais são. Indiscutivelmente, a gente tem todas as condições de ser líder em algumas áreas. A tecnologia da informação é uma delas. Se você fizer uma enquete que pegar assim, 100 empresas ao acaso no Rio de Janeiro de TI, eu aposto o quanto quiserem, que 90% delas tem vaga não preenchida. Os ônus que nós temos em função desse transporte motorizado está prejudicando a população como um todo, independente se é alta renda e baixa renda. Bom, o consumo consciente é um consumo em que a pessoa leva em consideração a condição atual do nosso planeta. A humanidade provocou uma mudança extraordinária na nossa biosfera, nós não nos damos conta disso. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho desenvolvido pelas câmaras setoriais. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Fórum tem 9 câmaras setoriais, que são grupos de trabalho formados por representantes das 29 entidades que o compõem. Esses grupos se reúnem uma vez por mês em torno de uma agenda de desenvolvimento para o setor. O foco é mobilizar legislativo e subsidiar os deputados de informações. Um exemplo desse trabalho foi o Caderno de Turismo, que se tornou referência para as secretarias de turismo e escolas de diversos municípios.
pronto caderno de turismo, as discussões da Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes se voltaram para o impacto dos eventos esportivos no Estado e para a preparação do caderno de esportes, com lançamento previsto para junho de 2011. Além de mapear os aparelhos esportivos do Estado, o caderno de esportes vai conter análise sobre a importância de eventos esportivos para o crescimento do Estado. Acho que precisa ter incentivo, sem incentivo eles não vão conseguir se preparar da forma competitiva com os atletas que são preparados no exterior, que têm um outro tipo de vivência, de cultura e de acesso aos equipamentos e ao esporte. Esse levantamento que a gente vai fazer agora, ele sirva de base e de instrumento de consulta para que os deputados possam estudar e ver quais são as opções, as alternativas que teria para que esse incentivo fosse dado. Como o Estado está se preparando para sediar os grandes eventos esportivos? Esse é o tema que mobilizou a Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes esse ano. Haverá investimentos tanto na renovação do aeroporto do Tom Jobim, nas novas corredores de transporte, que são os BRT, são aqueles ligeirinhos lá de Curitiba, que a gente finalmente vai implementar aqui no Rio de Janeiro. A nova linha do metrô, o metrô linha 4, que é um investimento importantíssimo para a cidade. O investimento que está sendo feito nos trens suburbanos do Rio de Janeiro, tem 1 bilhão e 100 milhões de dólares que serão investidos só na melhoria dos trens suburbanos. Portanto, tem um impacto enorme na área de transporte aqui no Rio de Janeiro, né? Complementação do arco rodoviário, liberação da Avenida Brasil para a implementação de um outro corredor de transporte, o BRT Avenida Brasil. A gente resolveu levar um pouquinho da atmosfera do Rio de Janeiro para dentro da vila. Então vai ter uma rua com todas as características das nossas ruas cariocas, com a loja de suco, com a loja de pastel, com a loja do coco, com um pouquinho da música brasileira. Eles viverem um pouquinho desse ambiente do bar carioca. E uma praia privativa a gente vai separar para eles com toda a segurança, de acordo com as exigências do Comitê Olímpico Internacional, uma área ali na área da reserva, na Barra, só para os atletas. Esse projeto é uma iniciativa inédita, né, no Ministério do Turismo, justamente aproveitando esse gancho, o pretexto da Copa do Mundo e das Olimpíadas, para fundamentar, consolidar o atendimento ao turista. Já é um setor importantíssimo para o Brasil, e só na Copa do Mundo nós devemos ter 500 mil turistas no Rio de Janeiro em um mês, né? No Brasil, perdão, em um mês. Então, e o Olá Turista, ele é totalmente online, quer dizer, utiliza as mais modernas tecnologias, realmente de educação à distância, né? E foi aberto para 80 mil pessoas em todo o Brasil, profissionais do turismo, de gastronomia, hotelaria, né, de serviços. Aí no Rio de Janeiro nós temos cerca de 12 mil participantes, né? E com um espaço de um ano, vão poder, então, aprender o básico de inglês ou espanhol. A Câmara Setorial de Comércio Exterior focou os problemas dos portos e aeroportos. O Rio de Janeiro tem a maior concentração de portos e sérios problemas de logística. O grande problema de movimentação dos portos é a carga a chegar até eles. Em todos eles você tem os seus acessos extremamente ruins, com exceção daqueles que estão sendo construídos, já planejados, suas vias logísticas. O Brasil precisa ter um programa especial de dragagem contínua. Os portos precisam ter dragas exclusivas para manter os seus canais de atracação, canais de aproximação, os seus canais aquáticos, os seus acessos aquáticos, sempre com a sua capacidade máxima. O assunto mais relevante em discussão na Câmara de Desenvolvimento Sustentável foi o consumo consciente da água. Tarifa é progressiva para reduzir o consumo. Mas temos muitas reclamações quando o consumo é estimado. A tarifa mínima, por exemplo. Como alguém que tem um hidrômetro paga por aquilo que não consumiu? Se existe o estímulo para não consumir com a tarifa progressiva, por que não pode respeitar a medição do hidrômetro? Na pauta de discussões da Câmara Setorial de Tecnologia, soluções tecnológicas para o setor de transporte mereceram destaque. Existe uma gama de projetos que ela se estende num cronograma de 2011 a 2016. Esses projetos, como eu disse anteriormente, alguns calcados no PDTU, no Plano Diretor de Transportes Urbanos de 2013, que no governo do Estado, o governador contratou agora a revisão desse plano, que ele é a base da política de transportes para o Estado. Quando a gente inicia o planejamento da tecnologia para os Jogos, a gente tenta seguir um cronograma padrão que é determinado até por experiências prévias do próprio Comitê Olímpico Internacional.
Então a gente tenta seguir esse cronograma e com ele os planejamentos das operações de tecnologia eles tendem a se iniciar em 2011. O Rio é uma referência na TI nacional e essa inteligência, essa capacidade de criação tem que permanecer no Rio para que depois de toda essa onda dos grandes eventos, dos jogos, que o Rio possa ser um exportador de inteligência para o resto do mundo. Eu acredito que é uma oportunidade do Rio de Janeiro demonstrar que, unindo os centros de excelência que estão aqui sediados, e o Estado é reconhecido nessa área sobretudo, e o resultado do trabalho de pesquisa e desenvolvimento feito a serviço da Petrobras, isso nos credencia para formarmos um grupo que não vai ser dividido por universidade ou centro de pesquisa, é o grupo do Rio de Janeiro, a serviço das Olimpíadas, dos Jogos, ou seja, de deixar um legado, primeiro de construir uma competência e resultados de pesquisa e desenvolvimento que possam ser aplicados aos Jogos. Segundo, esse trabalho deixa um legado para a continuidade que vai fazer o Rio de Janeiro e o Brasil serem conhecidos no mundo por razões de um trabalho de excelência que venha a ser realizado. No próximo bloco, você vai conhecer a proposta surgida no Fórum para a área de educação. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Educação e tecnologia são temas recorrentes em todas as câmaras setoriais do Fórum. A Câmara de Serviços Públicos botou a mão na massa, fez parcerias e criou a Rede de Formação Profissional Tecnológica Continuada. De olho nas oportunidades oferecidas pelo pré-sal e por eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, instituições como o ERJ, PUC e Fundação Roberto Marinho se uniram ao Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj para criar uma rede de formação continuada. O portal vai funcionar como uma vitrine de cursos gratuitos para que o cidadão se capacite por meio de um computador. A certificação dos cursos será especificada pela instituição que oferecer a formação. Toda instituição, independente da sua finalidade última, trabalha com educação, ou com a qualificação do seu próprio pessoal, ou com um trabalho voltado para o público externo. O que a gente vai fazer nesse caso é associar isso tudo numa grande rede. Mais uma iniciativa do Poder Legislativo que mostra o desejo nosso de contribuir. Ou seja, o Poder Legislativo sendo também indutor através de um debate organizado, chamando para ele a sociedade civil organizada, os principais setores que formulam, pensam e executam as políticas de desenvolvimento do Rio de Janeiro, seja o desenvolvimento econômico, seja o social. É a Assembleia, usando a sua prerrogativa, o seu papel republicano, o poder mais democrático, o poder onde todos se sentem representados aqui, porque é um poder plural, sendo a articuladora de uma iniciativa como essa. A gente vem já desenvolvendo uma série de trabalhos e estudos aqui, e o mais importante é que está havendo uma interação muito grande, as entidades privadas, o poder público, e está havendo uma abertura total no recebimento de propostas, informações. Essa interação é fundamental para você ter resultados positivos. Nesse momento a gente precisa necessariamente pensar em cursos mais curtos, e pensar curtos porque a gente está dando resposta a uma demanda de aperfeiçoamento rápido de um trabalho que entende que para fortalecimento de uma rede a gente precisa organizar, organizar um material, organizar um acervo e estratégias que tenham possibilidades de resposta pontual. A gente precisa, num primeiro momento, como a gente tem uma complexidade de instituições participando, é importante que a gente pense as competências necessárias para o trabalho, e é sempre bom dar um primeiro passo um pouco mais cuidadoso para que a gente estruture uma rede forte, e uma rede forte precisa partir de competências bem definidas,
e a partir dessas competências bem definidas, cursos estruturados. Cursos que, no primeiro momento, são cursos que apontam em competências mais focais, mais demandadas por essa situação do mercado, por essa situação de demanda profissional. Nós pegamos as prioridades estratégicas do Estado do Rio de Janeiro, do seu governo e da sua população, e vamos atender essas demandas através do oferecimento de atividades de formação. A prestação do serviço público ao cidadão deve ser ágil e eficiente, e desburocratizar é a palavra de ordem nas reuniões da Câmara de Desenvolvimento Industrial. O debate deu origem ao projeto de lei 3.284 de 2010, apresentado por 5 parlamentares e em tramitação na Assembleia Legislativa. É um processo que visa não só a internet, como também o atendimento no dia a dia e a disponibilização para aqueles cidadãos que não têm acesso à internet. A ideia é abranger a todos, é que todo cidadão tenha um bom serviço público. Isso vai ser, no final das contas, bom para todo mundo, não só para o funcionário, que vai saber o que ele tem que fazer, em qual prazo, como para o cidadão, quando vai buscar o serviço, já sabe o que esperar daquele órgão e em qual prazo. Daqui a pouco, o Fórum na mídia, nas redes sociais e na TV. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O trabalho do Fórum tem merecido ampla cobertura dos diferentes meios de comunicação. Foram mais de 400 matérias em jornais, sites e blogs em todo o estado. Algumas com grande destaque, como as matérias sobre o caderno de turismo e a manifestação contra as mudanças das regras do pré-sal, que mereceram a primeira página de O Globo e do jornal Fluminense. O trabalho permanente das câmaras setoriais, o projeto Cadernos do Fórum, o Rio Esportivo e a Rede de Educação também tiveram destaques em jornais, revistas, sites, blogs e outras mídias. Mas a divulgação dos trabalhos do Fórum não ficou restrita à cobertura externa. Todas as ferramentas de comunicação foram usadas pela equipe do Fórum para divulgar os trabalhos das câmaras setoriais e os eventos. Em 2010, também foram produzidos 30 novos programas em foco, debatendo os mais diferentes temas. Nós temos um planejamento estratégico no nosso país nos próximos 10 anos, eu não digo dobrar, mas pelo menos aumentar em 50% a produção tanto da agricultura quanto da pesca. A Pedreira Escola é uma escola diferente. Não é uma escola igual o cara vai aprender computador ali. É uma coisa que tem que ser feita na prática. Por exemplo, para velejar, ele tem que ser parceiro do mar, do vento, ele tem que ter condições adequadas para a prática. Ele vai ficar uma arara de brabo quando aquele casco do barco que custou alguns milhares de reais ou dólares começa a ficar sujo de óleo. Quando você fala de estilo, de design, elas já estão levantando que tipo de matéria-prima local que existe que possa agregar ao produto para criar e gerar esse diferencial. Então, definiu, por exemplo, que nós, ao desenvolvermos determinados medicamentos, nós tínhamos que fazer com a inteligência local. Todo o processo hoje de busca de suporte financeiro para a realização, ele passa por um processo muito semelhante àquela origem de CNPq e de CAPES. Quer dizer, você tem que fazer um processo, você tem que preencher um conjunto de coisas e, ao preencher esse pacote, aquele indivíduo que está junto à universidade, ele tem maior facilidade de poder fazê-lo. Agora, o que ocorre? Por outro lado, o que é fundamental verificar é que só tem sentido se o mercado aceitar seu produto. Existe também um contingente de pessoas formadas e que precisam de oportunidades. Então as empresas estão diariamente nos jornais tentando captar mão de obra, mas estão querendo a mão de obra pronta. Elas precisam saber que elas precisam dar oportunidade a todo esse contingente que está disponível pelas escolas, pelas entidades formadoras, pelo próprio governo, pelas iniciativas do governo, enfim. É importante que o empresário dê oportunidade para o jovem que está aí querendo aprender na prática. Nossa equipe de reportagem visitou vários municípios fluminenses para mostrar a diversidade da produção do nosso estado. A taboa é uma planta aquática, rústica, comum em quase todo o mundo. Em São Francisco de Itabapuana, as artesãs transformam a palha da taboa em objetos de moda e decoração. Todo o pescado do Rio de Janeiro é comercializado na Ceasa. São cerca de 300 toneladas diárias,
fruto da pesca artesanal e da industrial. Aqui nada se perde, tudo se transforma. Para a construção desta fábrica verde foram investidos 15 milhões de reais e é chamada de verde porque reaproveita todos os resíduos gerados pelo corte das pedras. A cultura orgânica, é bom a gente fazer sempre assim, uma mistura, por exemplo, um canteiro de cada um tipo de verdura, até porque para evitar o ataque de inseto. Bem, nosso programa, como 2010, chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência. Esperamos contar com você também no próximo ano. Para acompanhar os nossos debates ou rever essa retrospectiva, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir a esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Feliz 2011 e até lá! Eu vou fazer aqui um breve pronunciamento para que se compreenda de que forma ali, o conjunto de entidades, né, coordenados pela Alerj, através da Secretaria-Geral, e de hoje 9 câmaras técnicas, tem ajudado no debate e no desenvolvimento econômico e estratégico do Estado do Rio de Janeiro. E com isso, facilita muito quando a iniciativa privada, quando o Poder Executivo e os outros poderes têm necessidade de aprovar ou modificar determinada legislação, seja na área que for nesta casa. Quer dizer, os temas eles já foram muito debatidos. Muitas das vezes um deputado descolado do sentimento dos sindicatos, dos trabalhadores, das entidades, das universidades, das entidades patronais, né? Seja a Firjan, FEComércio, Associação Comercial, Câmara Americana, Clube de Engenharia, acabam apresentando projetos que interferem na ordem econômica, né? E isso, muitas das vezes, traz grandes dificuldades para o desenvolvimento, colocando o Estado do Rio de Janeiro em desvantagem num Estado federativo com a complexidade do Estado brasileiro. Quer dizer, esse fórum tem antecipado isso e impedido isso, né? As entidades têm tido a liberdade de participar, ainda na fase das comissões técnicas, desses debates. E, com isso, facilita muito o entrosamento do Poder Legislativo. O Poder Legislativo sai de uma função meramente fiscalizadora para uma função de se integrar à sociedade civil em busca de um desenvolvimento mais equinânime no Estado do Rio de Janeiro e, evidentemente, sempre com a finalidade de fazer com que o Rio de Janeiro avance em todas as áreas. Havia uma dissociação entre governo e forças produtivas. E, na verdade, todos esses elementos têm que caminhar juntos. Não há governo eficiente, eficaz, que possa estar dissociado do povo e das forças produtivas. Então, a geração do emprego, o trabalho, a renda, tem que caminhar junto com as ações de governo. E o Fórum exatamente dá esse sentido e, ao mesmo tempo que o Poder Legislativo participa dele, ele fica mais forte e efetivo. É um instrumento importantíssimo, porque a Assembleia Legislativa precisa ter acesso às informações, participar do debate, de modo que possa, juntamente com o Executivo, contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse fórum ele contribuiu muito, contribuiu para o debate interno e contribuiu para organizar um pouco mais, né, a sociedade estadual, né, as entidades, né, para pensarem em conjunto o modelo de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ou seja, é o movimento republicano dos poderes de governos, né, articulando políticas para o Estado, que não se limitem a ações só de um ou de outro governo, e sim que criem uma agenda coletiva que seja uma agenda produtiva para o Rio de Janeiro.
parabéns ao presidente Pisciani, que foi o grande, né, formulador e que iniciou esse fórum aqui, né? As sociedades acolheram a chamada, a presença. Nós tivemos debates aqui nesse plenário da Assembleia com uma representação significativa da sociedade fluminense e brasileira, com autoridades de todos os temas, né, debatendo e discorrendo aqui sobre assuntos fundamentais para o futuro do Rio de Janeiro.